Você sente na hora. A mensagem não chega, o interesse muda, o silêncio aparece. E algo dentro de você começa a desmoronar. Não é só sobre ela, é sobre o que esse silêncio ativa em você. O ego se machuca, o orgulho treme e a mente entra em guerra, tentando encontrar uma explicação que o coração não aceita. Mas deixa eu te dizer algo que muda tudo. Ser ignorado dói mais do que ser rejeitado, porque a rejeição ainda é uma resposta. O desprezo é ausência, e ausência faz você questionar seu valor. É nesse momento que a maioria dos homens comete o erro que destrói tudo. Eles reagem, mandam mensagem, tentam puxar assunto, querem entender o que aconteceu. Mas existe uma verdade simples que separa homens comuns de homens fortes. Nenhum rei implora por atenção. Se você precisa correr atrás para ser notado, você já perdeu sua posição. Nicolau Maquiavel já dizia que quem precisa ser amado perde o poder. Porque quando o amor é implorado, ele deixa de ser escolha e vira necessidade. E necessidade afasta. O primeiro erro: reagir ao silêncio. Quando ela se afasta, o instinto manda você agir, fazer alguma coisa, resolver. Mas o homem que entende o jogo faz o contrário. Ele observa, porque toda reação emocional entrega controle. Quando você reage rápido demais, você mostra que depende da resposta dela para ficar bem. E isso muda completamente sua posição. O homem que reage demonstra carência. O homem que observa demonstra controle. E controle é o que gera respeito. O silêncio como poder. O silêncio não é fraqueza, é estratégia. Quando você não responde, quando você não corre atrás, quando você não se explica, algo começa a acontecer. A mente dela começa a trabalhar. Ela tenta entender, tenta interpretar, tenta preencher o vazio. Porque quando você não fala, ela imagina. E o que ela imagina é muito mais poderoso do que qualquer explicação. Aqui está um princípio forte. Mistério gera atração. Quem se explica demais perde valor. Quem é difícil de entender cria curiosidade. E curiosidade é o começo do desejo. O tempo como vantagem. A maioria erra porque não sabe esperar. Quer resposta rápida, quer definição imediata, quer controle agora. Mas o tempo é uma arma. Quem age cedo demais se expõe. Quem espera ganha posição. Paciência não é passividade, é domínio. O homem que suporta o silêncio mostra algo raro: autocontrole. E autocontrole é magnético. A inversão do jogo. Agora presta atenção nessa virada. Quando você não reage, ela começa a duvidar. Por que ele não falou nada? Será que ele perdeu o interesse? Será que tem outra? A dúvida que era sua começa a ser dela. E nesse momento, o jogo muda. Porque o ser humano pode aceitar rejeição, mas não aceita não entender. Mistério cria tensão. Tensão cria pensamento, e pensamento constante cria conexão. Quem precisa menos, vence. Esse é o centro de tudo. Quem demonstra menos necessidade tem mais poder. Quando você precisa da atenção dela, você se torna fraco na dinâmica. Quando você está bem sem ela, você se torna interessante. Não é sobre ignorar. É sobre não depender. Dependência afasta. Autossuficiência atrai. E isso não é teoria, é comportamento humano. Pessoas valorizam quem não precisa delas. Autodomínio, a base de tudo. O problema nunca foi ela te ignorar. O problema é o quanto isso te afeta. Se o silêncio dela te destrói, isso revela algo importante.
você ainda não domina suas emoções. E sem domínio emocional, não existe poder. O homem forte não controla o mundo. Ele controla a si mesmo. Ele sente, mas não reage impulsivamente. Ele observa, mas não se perde. Ele permanece inteiro, mesmo quando não é visto. A transformação interna. Quando você para de reagir, algo muda dentro de você. Você percebe que não precisa provar nada, não precisa convencer ninguém, não precisa correr atrás de validação. E isso transforma sua energia. O que antes era ansiedade, vira calma. O que antes era carência, vira presença. O que antes era necessidade, vira escolha. E o mais curioso é que quando você para de buscar atenção, você começa a receber. O jogo nunca foi sobre ela. Agora entende isso de uma vez. Nunca foi sobre ela. Sempre foi sobre você. Sobre sua capacidade de permanecer firme quando o mundo te ignora. Sobre sua capacidade de manter valor, sem validação externa. Sobre sua capacidade de existir sem depender da atenção de ninguém. Porque no final, o homem que não precisa não pode ser controlado. E o homem que não pode